2025 é o grande ano da Paraíba em Brasília, quer seja na política, mas também em outras áreas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas da União. A presidência do paraibano Vital do Rego Filho, que está recebendo o Poder em Debate aqui na presidência. É a primeira vez que a gente conversa com o Vitalzinho, seguramente é a primeira vez que uma equipe de televisão da Paraíba está aqui. Com certeza, Vitor. Uma alegria muito grande receber a Ana, receber todos os membros da TV Correio, que eu tive tantas alegrias visitando, participando dos programas como homem público, né, ao longo de 23 anos de vida política, desde vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. O Correio é nossa âncora de notícias, de divulgar a nossa participação. Quando vim para o TCU, efetivamente é uma nova vida, um novo projeto, e na condição de magistrado as dificuldades de comunicação são maiores, até pela própria função que a gente exerce. Mas quando você me falou que viria me visitar, eu tive uma satisfação muito grande poder falar a minha Paraíba neste momento em que estamos celebrando aí grandes avanços em todas as áreas, com paraibanos à frente, como você colocou, paraibanos à frente de diversas entidades e instituições do mundo político, econômico e social do Brasil. Nós temos uma responsabilidade muito grande, os paraibanos, porque no Congresso, a cobertura política, estão nos tratando como a República da Paraíba. Porque nós estamos ocupando aí cargos muito estratégicos. No Tribunal de Contas, por exemplo, para que o paraibano que está nos acompanhando na TV Correio tenha essa compreensão, qual é a função do presidente do Tribunal de Contas da União? É liderar uma corte que tem 9 membros com ele, que analisa todos os recursos públicos do Brasil, que tem a responsabilidade de dar segurança jurídica aos contratos que são feitos, aos projetos que são encaminhados pelo Poder Executivo, aos convênios que são firmados com 5.700 prefeituras, uma infinidade de órgãos públicos de administração indireta, todos os ministérios, quer dizer, qualquer recurso que saia de Brasília, ele terá que ter a fiscalização ou precoce do TCU ou a posteriori pelo tribunal. Isso far-se-á através de um projeto, de um processo, né? Esse processo será encaminhado às câmaras, que nós temos 2 câmaras aqui, e depois em plenário. São 5 oportunidades recursais em que nós avaliamos o processo, a conduta do gestor público, né, a conduta daquele que está com a responsabilidade de gerir o dinheiro público. Então, essa é a nossa responsabilidade. Eu sempre digo que nós temos em torno de mais de 100 processos julgados nas nossas plenárias, tanto na quarta-feira com o plenário, quanto na terça-feira com as câmaras. Então, você imagina a quantidade de trabalho que temos para uma quantidade pequena ainda de um tribunal. Enquanto o STJ tem 36 membros, né? Você tem o Superior Tribunal o Supremo Tribunal Federal com 11 membros, mais uma corte meramente constitucionalista, né? Que é a nossa corte maior do Brasil. Aqui nós temos 9, por força da Constituição Federal, mas graças a uma dinâmica muito boa, a uma tecnologia extraordinária que nós temos aqui, a gente consegue dar conta para a nossa honra, para o nosso orgulho. A gente conversava em off com sua assessoria e o esforço seu, nesse mandato à frente da presidência, de aproximar o tribunal da população. Um esforço seu de aproximar o tribunal com os poderes, inclusive. Isso. O senhor, hoje, dia da eleição no Senado e na Câmara, já cumpriu a agenda no Congresso Nacional. Ou seja, o senhor pretende tornar mais próxima a atividade do tribunal com os poderes? Porque nós estamos constitucionalmente ligados ao Poder Legislativo. Nós somos um órgão de assistência técnica ao Poder Legislativo, basicamente por isso. Depois, porque eu entendo, vindo de lá, né, como fui deputado, senador, eu sei a importância dessa relação sinérgica do TCU com os poderes, né? Hoje eu antecipei uma volta de um compromisso internacional para estar aqui na posse do meu amigo Hugo Mota, né, paraibano, companheiro, meu colega
deputados, e uma figura que eu quero muito bem. Foram deputados federais juntos. Fomos deputados, ele deputado federal e eu senador. Isso. Né? E tivemos, assim, muitas pelejas juntas, né? Eu tive a oportunidade de, Francisca Mota foi deputada comigo, e quando foi da minha primeira eleição de deputado federal, ou da única eleição de deputado federal, eu dobrei, como nós chamamos na política, com Francisca Mota em todos os municípios dela. Então, Chica Mota é uma figura queridíssima para mim, e somos famílias muito próximas, e fiz questão de vir comparecer à posse de Hugo para mostrar essa unidade paraibana, né? Essa unidade que tem essa bandeira aí como a nossa marca, né? Nosso símbolo, né? Chega aqui para colorir o nosso ambiente com a bandeira que mostra a nossa paraibanidade. Né? Há 78 anos, a Paraíba assumiu pela primeira vez a Câmara dos Deputados. Pesquisa histórica que a gente realizou, um paraibano de Alagoa Nova assumiu lá em 1948, 49. Passou esse tempo todo, chega Hugo Mota. Com o seu conhecimento sobre Hugo Mota, essa trajetória, o que esperar de Hugo Mota à frente da presidência da Câmara? Eu tenho as melhores esperanças. Eu conheço o Hugo desde o tempo que ele mais jovem, né, ainda não era político. Então eu conheço o caráter, conheço a personalidade, conheço o desempenho, a articulação. Eu sei a capacidade operacional dele. Sei que ele tem princípios cuja educação familiar ele já os comprovou como princípios de cidadania, de democracia. Sei que ele vai estar à frente de um poder do tamanho da Câmara dos Deputados, com uma casa com mais de 30 partidos diferentes, com discussões heterogêneas, mas ele com a capacidade de dialogar, certamente ele fará uma grande gestão. Vitalzinho, na pauta de Hugo Mota, seguramente, essa questão das emendas PIX, das emendas secretas, das emendas impositivas, tudo isso que é um fenômeno relativamente novo, envolvendo o Congresso Nacional. O Supremo está avaliando isso, inclusive o ministro Flávio Dino disse que quer passar um pente fino. De que forma Câmara, Senado, Tribunal de Contas podem apresentar soluções para esse desafio? Virou um problema institucional que Hugo vai ter que enfrentar, que seguramente Davi Alcolumbre também. Qual o papel do Tribunal de Contas na União nesse, em tese, conflito? Nós estamos trabalhando com essas questões envolvendo o orçamento da União, os diversos tipos de emenda, RC 6, 7, 8 e 9, que são emendas impositivas, são emendas de relatoria, são emendas de comissão, né, e são emendas do relator geral. Essas emendas, elas têm que ter um princípio, o de rastreabilidade e transparência. O tribunal tem já julgado, já tem acordos falando a respeito dessas emendas, exigindo que esses dois princípios eles sejam atendidos. Nós temos que respeitar o Congresso Nacional. Quem definiu a execução orçamentária foi o Congresso, através da LDO e da LOA. Perfeito. A aplicação desse orçamento, a execução desse orçamento e a fiscalização desse orçamento cabe ao TCU. Então, para que possamos fiscalizar direito a aplicação dessas emendas, precisamos ter esses três princípios: legalidade, rastreabilidade e transparência. Nós já emitimos uma série de determinações ao Congresso Nacional, estamos em contato permanente com o relator da matéria no Supremo Tribunal Federal, estamos fazendo agora, já otimizamos, estamos aprontando um painel em que o cidadão brasileiro vai acompanhar a execução dessa emenda online. Perfeito. A qualquer momento. Ele vai acessar da sua cidade, né, de Campina Grande, João Pessoa, vai acessar aquela obra, vai saber se aquela obra está em conclusão, em que grau está aquela obra, quem foi o deputado ou senador que fez a emenda, né, qual o curso dessa emenda, como ela está no andamento dela. Então, esse painel vai ser um painel amplo. Nós estamos esperando concluir o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que vai adotar critérios e normas junto com o Congresso Nacional. Sim. E nós vamos fazer o nosso papel, que é fiscalizar. Do ponto de vista da tecnologia, essa base já está pronta no tribunal, o senhor está aguardando apenas o encaminhamento do Supremo. Nós, agora, recentemente, eu estava na França, em Paris, fui participar de um evento na OCDE, que é um organismo multilateral
mais importante em economia do mundo, e ela classificou o Tribunal de Contas da União como o tribunal mais tecnológico, mais digital de todas as cortes de contas do mundo. Nós temos aqui 180 bases de dados que se interagem, né, e apuram todas as questões envolvendo a administração pública. Então, nós temos assim a certeza de que, tão logo o Supremo defina os critérios da aplicação dessas 4 tipos variáveis de emendas, nós vamos cumprir o nosso trabalho de forma muito facilitada. Na Paraíba, o Tribunal de Contas do Estado, inclusive, apresentou algumas soluções semelhantes a essas, no sentido de, com os dispositivos já existentes no tribunal, é possível fazer o rastreio de qualquer recurso que é executado por um município. Isso, né? Isso. O Tribunal de Contas, eu tive agora na posse do meu querido amigo Fábio Nogueira, foi deputado comigo, eu tive o prazer de ir lá participar da posse, e nós temos um Tribunal de Contas extremamente moderno. O Tribunal de Contas da Paraíba é um orgulho que eu tenho. Eu digo que o Tribunal de Contas do meu estado, ele é muito bom. Ele é pioneiro em tribunais de contas do Brasil em termos de tecnologia, modernidade e competência. E essa aproximação com os tribunais de contas dos estados, ela é um dos pontos do nosso projeto do biênio da nossa gestão. Nós criamos uma secretaria só para cuidar de relações institucionais, as relações com o Congresso Nacional, com os estados, com os poderes da República, e essa relação institucional faz com que nós capacitemos as pessoas, né? Possamos fazer com que o gestor ele não veja mais o TCU como órgão absolutamente punitivo, né? Que tenha medo do TCU. Nós temos que aproximar o gestor. Agora mesmo vou fazer um vídeo chamando os gestores para participarem de um grande trabalho de capacitação e de gestão pública que nós vamos fazer já nesse primeiro trimestre, né, criando o selo gestor capacitado. É aquele gestor que faz um curso online conosco, os seus assessores, os seus secretários participam desse curso e ganham esse certificado do TCU. Então ele vai ter a responsabilidade de saber gerir melhor a sua municipalidade, sabendo que o TCU tem nele um colaborador, né, um órgão que ensina a ele não errar. Essa que a gente prefere, antes de punir, ensinar a não errar. Uma inovação na sua gestão à frente da presidência, a criação de vários fóruns de debate com prefeitos, é isso? Nós temos um produto, nós chamamos um produto chamado Diálogos Públicos Institucionais. Esses diálogos servem para que, em cada estado, nós reunamos os prefeitos, os gestores, para discutir acerca de necessidades que eles têm, porventura, de acesso ao TCU, compartilhar notícias envolvendo a gestão pública municipal. E esses diálogos, eles são feitos de forma muito franca, muito cordial com os gestores, e nós vamos iniciar esse diálogo através, pelo Estado, não podia deixar de ser pela nossa Paraíba. Já tem previsão para abril. A Secretaria de Relações Institucionais está definindo a data para fazermos em abril, mas tem que começar pela Paraíba. Ministro, voltar um pouquinho à sua chegada aqui ao Tribunal de Contas. Quando a gente chegou aqui no tribunal... Você era bem mais jovem. Bem mais jovem, mas continua muito jovem. Há quase 20 anos. Quase 20 anos. E eu conversava com os colegas como Vital do Rego sai daquela efervescência toda do Senado, um mandato, inclusive, que dignificou a Paraíba. Obrigado. Importante registrar isso, tanto na Câmara como no Senado. Eu acompanhei de perto os dois. Como foi esse processo para fazer, me permita, o desmame da política e viver em um ambiente completamente diferente? A gente sente aqui uma áurea, inclusive, diferente da do Congresso. Como foram... Você que nunca vem por aqui, deve ver como é diferente. Eu já senti os corredores, na chegada. Os corredores, a forma. Aqui é um ambiente maravilhoso. Nós recebemos já de órgãos especializados que é o melhor ambiente de trabalho do Brasil. Você tem uma ideia como... Eu já estou te respondendo de forma muito alegre. Mas foi... E a gente sente isso. Foi. Obrigado. Foi difícil. Você me acompanhou como deputado, como senador,
eu vivi uma vida política muito, muito interessante, sob o ponto de vista de participação aqui, nos processos envolvendo trabalhos. Fui presidente da Comissão de Orçamento, fui presidente da Comissão de Justiça por 4 anos, no Congresso Nacional, no Senado Federal, presidente de várias comissões parlamentares. Enfim, de uma hora para outra, a chave virou. Desligou, né? Da tomada. Desligou da tomada. Mas eu digo que hoje, quando fui agora pela manhã visitar e parabenizar o meu amigo senador Davi Alcolumbre, né? E ao entrar na chapelaria, eu já tinha amigos do meu tempo, de 10 anos atrás, me chamando ainda de senador. Você imagina? Depois entrei pelo cafezinho, foi uma festa danada, com os garçons da minha época, né? Mas aí tem umas... Sabe que não me dá saudade? Por que não me dá saudade? Por que o senhor não sente saudade? Porque veneziano está lá. Sim. Eu me sinto em veneziano, quer dizer, a gente é tão ligado, quer dizer, eu me orgulho muito do veneziano. Então, o trabalho que o veneziano está fazendo pela Paraíba, né, o seu desempenho, né, a sua verticalidade, então, eu me sinto em veneziano. Então, por isso que eu não sinto essa saudade telúrica do Senado. Aqui é uma casa maravilhosa. Aqui é uma casa que, por exemplo, tem uma ideia, as 2 semanas atrás eu fui ao Palácio ver como é a vida do homem público, de construir leis, né? Eu fui ao Palácio por ter sido autor de uma lei que 12 anos depois o presidente Lula estava sancionando. Ah, sancionou a lei? Sancionou a lei. A lei, ela exige e dá preferência a transportes de órgãos para transplante. Sim. Então, é uma lei bem abrangente que cria facilidades para que o órgão a ser transplantado, ele seja transportado de uma forma mais eficiente, mais pronta. Então, essa lei, eu imaginei como senador, no meu primeiro ano de mandato, e só vim ver a lei pronta 12, 13 anos depois. Não, e entrou para a história, não é, ministro? Entra para a história. Não é comum, não é fácil aprovar uma lei. Não, você conhece os meandros das comissões da Câmara, do Senado. Eu, graças a Deus, tive mais de 10 leis sancionadas. Mas eu estou colocando isso para dizer a você, enquanto aqui, por exemplo, aqui a gente discute um tema que vem para o TCU, imediatamente o TCU dá uma cautelar, ou vota um acordo, e aquela coisa muda a vida das pessoas. Sim. Né? O processo legislativo ele é lento. Ele é lento. Você tem a ideia, você trabalha a ideia com a sua equipe, depois vai para diversas comissões, depois tem que ter fila para entrar na pauta. Quer dizer, então, lá, e depois tem que chegar no Planalto. E tem que ir lá para o Planalto, no ter veto, né? Então, aqui é outro mundo, outra pegada, como se diz. Aqui a gente tem soluções imediatas, né? Eu cheguei agora no ambiente lá do Senado, todo mundo veio a mim perguntar o que é que o TCU vai fazer com o projeto Pé de Meia. Sim. Que é o problema da vez, né? Toda semana tem um pedido de impeachment lá na Câmara. É a questão da vez, o problema é a questão do Pé de Meia. Isso. Mas por quê? Porque o TCU é que vai definir isso, né? Ou o Supremo Tribunal Federal, né? Porque é uma questão de interpretação orçamentária, jurídica sobre o orçamento. Mas nós vamos ter que definir isso daqui a 2, 3 semanas no máximo. Né? Foi dado uma cautelar, ela tem que ir para o plenário, e o plenário vai ter que definir sobre a utilização desse projeto, que é um projeto interessantíssimo sobre o mérito, né? São mais de 5 milhões de estudantes, professores envolvidos nesse projeto. E para você ter uma ideia, eu fui perguntado pelos parlamentares que encontrei: ministro, o que é que vai fazer do projeto Pé de Meia? Então, calma, o plenário é que vai discutir. O tribunal virou uma espécie de mediador de conflitos também. Né? Nós temos uma solução, uma secretaria, consensos, chamada SESEX Consenso, que é a solução de conflitos que estão eternizados na justiça. Então, nós sentamos uma mesa com o governo, né, através da CGU, da AGU, do Ministério, né, do outro lado a empresa concessionária de um aeroporto, uma rodovia. Então, uma empresa concessionária que pediu a revisão do contrato. Sim. Criamos um consenso, são ideias diferentes, mas juntando-as,
a gente cria um consenso e vota aqui e resolve o problema que estava há 20 anos na Justiça. O senhor atravessou a rua do Senado, da Câmara, e a gente está aqui no Tribunal de Contas da União. Nesse tempo todo, Vital do Rego está realizado, ministro? Muito. Eu acho que agora uma das coisas que eu vim para cá, muita gente da Paraíba já sabe, é que eu vim atendendo o que eu entendo de um convite de meu pai. Porque meu pai, uma das suas poucas, mas grandes frustrações foi não ter ocupado esse espaço que eu estou. Meu pai, em 1995, houve um acordo em torno do nome dele para o Tribunal. Para o Tribunal de Contas. O nome dele, e ele desistiu de ser candidato a deputado federal, renovar o mandato, porque à época, né, havia compromissos do presidente da Câmara, do líder do governo, e eu prefiro não exprimir os nomes, mas de toda a cúpula do Legislativo, para que a vaga do Tribunal de Contas a ser aberta iria para ele. E ele acreditou nisso, e quando chegou na época da eleição, lhe tiraram o direito até de ser candidato. Porque se ele tivesse sido candidato avulso, ele ganharia. Ele não teve legenda. Ele sequer teve legenda para ser candidato. Então essa foi uma frustração que eu vivi, né? Porque eu vivi isso intensamente. E depois não foi fácil a volta de Vital do Rego, né? Isso. Ainda disputou, foi suplente. Né? Então eu vivi isso com muita amargura. E quando eu fui convidado pelo Senado, a vaga do Senado, né, quando eu fui convidado, eu fiquei muito em dúvida, porque eu estava me pré-candidatando à presidência do Senado, sim, na sucessão do presidente Renan Calheiros à época. E fiquei muito na dúvida mesmo, porque eu gozava um trânsito muito grande no Senado. Mas faltando 2 dias para que eu pudesse renunciar ou não, renúncia, né, mandato, eu tive um sonho com meu pai. Nesse sonho, meu pai estava rindo para mim. Ministro, a gente tem visto alguns movimentos interessantes acontecendo no tribunal, que são colegas que se aposentam e retornam à atividade, ou à atividade privada, ou à atividade política. O ministro Zé Múcio, por exemplo, é um recente caso desse, enfim. Vital do Rego Filho, qual o futuro de Vital do Rego Filho com toda essa energia numa eventual aposentadoria compulsória? Se pode antecipar essa aposentadoria e voltar para o privado e voltar para a política? Eu nunca pensei, nunca parei para pensar essa hipótese, Vida. Porque assim, eu estou num momento importante, esses 2 anos, um ano mais um, da presidência, eu estou focado nisso, estou muito determinado para que a gente faça uma gestão diferenciada no tribunal. E vou voltar a continuar na plenária, no plenário, como sempre estive nesses últimos 10 anos. E aí começa uma nova vida depois da presidência. Certamente aqui, como eu já te coloquei, é uma casa que me dá muita alegria. Eu participo da vida política nacional diariamente, né, tanto na condição de ministro quanto na condição de cidadão. A cidadania, para mim, ela é exercida com muita atividade, com muita altivez. Eu reconheço que eu tenho obrigações públicas com isso. Mas não pensei ainda se um dia voltaria. Acho que não. Eu me sinto muito contemplado com isso. Eu tenho veneziano, né, como um homem realizado na vida pública, de vereador a senador, passando por prefeito. Agora tenho uma sobrinha que entrou na vida pública também, a Pâmela, que é vereadora em Campina Grande, está debutando agora e é uma das vocações que a gente tem em casa. Mas assim, eu me sinto muito bem com eles aí na atividade política. Eu fico aqui, fico dando só conselhos. O ministro Vital do Rego recebeu a nossa equipe aqui no Tribunal de Contas da União. Ministro, nesse Brasil de polarização, qual a mensagem que o poder, o Tribunal de Contas da União, pode deixar para os paraibanos, como eu disse, nesse ano de muito destaque, mas para os brasileiros? A gente precisa de mediação de conflitos. A gente precisa dialogar, fazer a paz no lugar da guerra, fazer a imprensa verdadeira, fazer a notícia verdadeira, criar um ambiente diferenciado. O tribunal
parte desse princípio de tentar construir divergências, construir soluções e fazer com que o cidadão, acima de tudo, seja reconhecido. Eu quero passar por essa presidência abrindo as portas do tribunal para a cidadania. Eu quero que cada homem ou mulher do povo possa ver o Tribunal de Contas na União como um estuário dos seus problemas sob o ponto de vista de gestão da coisa pública. Nós vamos aplicar agora, é uma outra notícia para ti, nós vamos aplicar agora um modelo de que o auditor social é você passar por uma obra inacabada, fotografar a obra e mandar para o TCU. Então você já vai fazer parte desse processo. Então vou transformar os brasileiros para conhecer o TCU, saber suas funções, saber o que ele pode agir em torno do benefício público. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa mensagem, e vocês podem acreditar que esta casa ela tem portas absolutamente abertas para receber a reivindicação popular. Ministro, muito obrigado. Um abraço. Foi um grande prazer. Alegria estar com vocês. Um abraço à Paraíba. Nosso compromisso é em abril, na Paraíba. Com certeza. Próximo abril na Paraíba. E quando eu for à Paraíba, certamente eu vou passar lá, dar um abraço em Bia, dar um abraço em Roberto e falar um pouco lá com vocês ao vivo. Foi muito bom conversar com o senhor, matar um pouco da saudade, conversar um pouquinho.